Desconstrução, Jacques Derrida. Imagine que você aborda um livro, um discurso ou mesmo uma ideia com a intenção de compreendê-la. Tradicionalmente, assumimos que o texto tem uma estrutura clara e um significado estável, que as palavras se conectam entre si como peças de um quebra-cabeça que, quando montadas, revelam uma verdade sólida. Para Jacques Derrida, nem tudo é tão simples. Para ele, cada texto, cada ideia, contém fissuras internas, contradições e pontos cegos que, se os examinarmos com atenção, desintegram a aparente solidez do seu significado. Isto é, em essência, desconstrução. Não é um martelo que destrói tudo, como às vezes é mal compreendido, mas uma lente que revela as complexidades, ambiguidades e tensões internas de qualquer sistema de pensamento ou linguagem. Derrida está interessado em mostrar como os significados são mantidos precariamente numa rede de pressupostos e oposições hierárquicas. Por exemplo, quando lemos algo tão simples como justiça é dar a todos o que lhes é devido, a desconstrução pede-nos que questionemos o que significa justiça, quem decide o que é devido. Por que presumimos que a justiça implica uma distribuição? Este método nos leva a um processo interminável de questionamentos que desestabilizam qualquer certeza aparente. Derrida propõe que toda linguagem opera através de binários hierárquicos. Bem-mal, razão-emoção, homem-mulher, presença-ausência. Nestes pares, um é sempre considerado superior ao outro, e é justamente essa hierarquia que a desconstrução desmonta. Por que você deveria dominar a emoção? O que acontece se invertermos a ordem? Mas não basta investir. Derrida insiste que o verdadeiro jogo consiste em mostrar como ambos os termos dependem um do outro para existirem. Um exemplo encontra-se na noção de presença, tão valorizada na filosofia ocidental que privilegia o imediato, o tangível, o que está aí. Derrida observa que a presença não pode ser definida sem o seu oposto, a ausência. Quando dizemos aqui e agora, traçamos automaticamente uma linha entre o que está presente e o que não está. Mas essa linha está confusa. Quando algo deixa de estar aqui, em que ponto agora se torna então? A desconstrução move-se precisamente nesta borda difusa, demonstrando que a presença nunca é absoluta, mas sempre mediada pelo seu oposto. Esse questionamento atinge sua expressão máxima nos textos. Derrida diz que não há nada fora do texto. E na paz de Orteste, frase mal interpretada como se negasse a realidade externa. Na realidade, o que ele quer dizer é que a nossa compreensão de qualquer coisa é sempre mediada pela linguagem, e a linguagem nunca é transparente ou unívoca. Um texto nunca diz apenas uma coisa, é sempre habitado por múltiplos sentidos, em conflito, em tensão. Por exemplo, tomemos o conceito de hospitalidade. À primeira vista parece simples. Abra as portas, receba os outros, seja generoso. Mas Derrida salienta que a verdadeira hospitalidade envolve aceitar o outro na sua completa alteridade, sem condições ou expectativas. Isso, paradoxalmente, é impossível, pois a partir do momento em que estabelecemos limites, horários, regras, expectativas, deixamos de ser totalmente hospitaleiros. A hospitalidade, então, é necessária e inatingível. Este tipo de paradoxo, que Derrida explora com paciência e rigor, mostra como os conceitos que consideramos fundamentais estão sempre em tensão consigo mesmos. Agora, por que a desconstrução é importante? É uma forma de pensar que desafia qualquer autoridade apresentada como absoluta. Isto tem implicações políticas, éticas e culturais. Ao desmantelar estruturas aparentemente sólidas de poder, justiça ou identidade, a desconstrução abre espaço para os diferentes, os marginais, os excluídos. Por exemplo, a noção de identidade nacional é sempre construída em oposição a uma outra, nós versus eles, a nossa própria versus o estrangeiro. Derrida mostra como esta construção é inerentemente frágil, pois depende da exclusão e da marginalização, o que inevitavelmente gera tensões internas. Ao desconstruir estas oposições, procuramos compreender como funcionam para talvez imaginar formas mais inclusivas de pensar a identidade. Há quem o acuse de ser relativista, niilista ou de ser uma ferramenta inútil que só complica as coisas. Mas Derrida responde que não se trata de destruir verdades ou de negar a possibilidade de significado, mas sim de questionar como chegamos a essas verdades e o que excluímos no processo. É desconfortável, se necessário, absolutamente. Isto pode parecer desesperador, mas na verdade é libertador. A desconstrução nos dá ferramentas para pensar de forma mais crítica e questionar as verdades que consideramos certas. Num mundo tão mutável e diversificado, o que poderia ser mais relevante do que isso?